orando por ele, sabemos que ele já se encontra, né, nas mãos do Senhor, mas que o Senhor possa continuar usando ele grandiosamente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia, meu Deus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, estenda suas mãos para o servo do Senhor, que o Senhor possa continuar usando o teu filho nessa noite, amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, Pai, se encontra aqui o teu filho, a quem o Senhor escolheu para trazer a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar ele conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa derramar a tua palavra ao coração do teu servo, Senhor. Dando, Pai, mais conhecimento, sabedoria, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, possa entrar na saúde do teu servo, Senhor. Visitando o coração, as veias, Senhor, pulmão, Senhor. Pai, que toda obra, Pai, lançada para tentar parar o seu filho, Pai, venha ser desfeita, Pai. E que o Senhor possa abençoar o lar dele, a família dele, a filha dele, a esposa dele, Senhor. E aonde ele colocar a planta do pé e a palma da mão, o Senhor possa abençoar o teu filho. E é isso que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Segundo aleluia. livro dos Crônicas, Eita glória. capítulo 7, e versículo 1. Amém, Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e o 2 é o tema. Nós seremos norteados por ele. Amém. Glória a Deus. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu e o céu consumiu a oferta Aleluia, Jesus. Glória a Deus. queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Aleluia. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Aleluia. Agradecer ao pastor Érico, né, pelo convite, pela confiança. É sempre um prazer estar aqui cooperando com os irmãos. Né, agradecer ao pastor Érico, a sua esposa, o pastor Érico, Glória a meu Deus. xará, sua esposa. Né, me acompanha minha esposa Selma, o diácono Nari. Você não tinha vindo aqui ainda não, né? Você já tinha vindo aqui? Eu acho que eu vi. Ele já veio aqui, pastor? Tem uma lembrança minha. Eu acho que já. Porque eu falei que nós íamos aqui, como a gente anda em muito lugar, ele não estava lembrando. Ah, sim. E aí quando a gente desceu, ele falou, não, eu não vim aqui não. Eu falei, veio. Mas eu vou achar no meu canal. É. Porque hoje ele recebeu um convite Aleluia. para ir cantar lá no Cangaíba. E o pastor falou para ele, vem para cá, a igreja está lotada. Só que o texto que eu li, a Bíblia diz que a glória encheu o templo, de sorte que ninguém entrava e nem saía. Porque quando a glória do Senhor se manifesta, o homem não tem palco. Aleluia, Deus. Então na agenda do céu era para a gente estar aqui nessa Glória. Glória para a Deus. adorar o nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor não precisa de muito para operar. É. Aleluia. Glória a Deus. É glória. Pastor Wellington louvou aqui o nome do Senhor, que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Eliseu significa Deus é Deus. Aleluia. E Elias significa Deus é salvação. Glória a Deus, Então aleluia. a pastora cantou aqui que Deus é salvação. E o pastor cantou aqui que Deus é Deus. Deus que ainda salva, Deus que ainda Glória a opera, Deus que não precisa da ajuda do homem para operar. Aleluia, Deus. Meu Deus. E quando nós lemos esse texto, o que antecedeu a oração de Salomão foram sacrifícios. A Bíblia diz que é a segunda vez que Salomão oferece sacrifício ao Senhor. 1 Reis capítulo 3, o verso 4,
A Bíblia diz que Salomão ofereceu 1000 sacrifícios no altar. E a Bíblia diz que na mesma noite o Senhor apareceu para Salomão. Porque não tem resposta sem sacrifício. Glória a Deus. Verdade. E a Bíblia vai nos dizer que na mesma noite que Deus aparece para Salomão, ele lhe faz uma pergunta. E ele diz: Salomão, pede o que quiseres, que eu te dou. Glória a Deus. Aleluia. E Salomão, ele pede um coração entendido. Aleluia. Ele pede para Deus sabedoria, para que ele pudesse julgar aquele povo, para que ele pudesse discernir o bem do mal. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele se agrada do pedido de Salomão. Aleluia. E ele vai dizer: por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a cabeça dos teus inimigos? Por que você não pediu vida longa? Então eu vou te dar o que você pediu, sabedoria, e vou te dar o que você não pediu, riqueza e longevidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, ele sabe o que é necessário para eu e você. Verdade. E ele diz para Salomão: e eu vou te dar um nome a qual ninguém terá antes de ti e depois de ti. Aleluia. Deus, ele promete engrandecer o nome de Salomão, porque Salomão sabia muito bem que dinheiro não traz sabedoria, mas ele sabia que a sabedoria traz dinheiro, a sabedoria traz fama, a sabedoria traz a presença do Eterno. Aleluia, Deus. Forte. Porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Conhecimento o homem adquire, sabedoria é Deus quem dá. O conhecimento, ele te tira do problema, o conhecimento, ele te tira do buraco, mas a sabedoria faz com que você não entre no problema e faz com que você não caia no buraco. Meu Deus. Aleluia. Então sabedoria, só quem tem para dar é Deus. Glória a E Deus. Salomão diz: eu quero um coração entendido, Aleluia. para eu saber julgar o povo, porque ele vai dizer: eu sou uma criança, eu não sei entrar e não sei sair no meio desse povo. Eita, Mas se o Senhor me chamou, como foi louvado aqui, Calamanaia Sépia, Aleluia. Andarabacida e Caramanaia. aleluia. Mas se o Senhor começou a boa obra em mim, Aleluia. o Senhor é fiel para aperfeiçoar. Glória a Deus. Aleluia. E Deus diz: Salomão, eu vou te dar sabedoria porque pediu e riqueza porque não pediu. Meu Deus. Ele está dizendo: Salomão, se tu andar no meu caminho, guardar a minha palavra e fizer o que é reto aos meus olhos, não faltará sucessor no trono. Segundo Reis capítulo 3, o verso 15, a Bíblia diz que Salomão, ele se pôs em pé diante da arca, que representava a presença de Deus. E agora Salomão, ele começa a oferecer sacrifícios de paz. E a Bíblia diz que ele faz um grande banquete. Glória a Deus. Ele faz um grande banquete quando a Bíblia diz que 2 mulheres entram no meio do banquete. A Bíblia diz que são 2 prostitutas. Elas entram diante do banquete e elas interrompem o banquete. E elas pediram para Salomão julgar a causa delas, porque Salomão havia pedido sabedoria, e agora Deus estava dando uma ocasião para ele usar essa sabedoria. Glória a Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus, porque em Romanos capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. E tem muita gente pedindo paciência para Deus e trazendo tribulação para a tua vida. Jesus. Porque se não acontecer nada, você vai ser o homem mais paciente da terra. Tiago 5,11, ele diz: viste qual foi a paciência de Jó? A tribulação que Jó passou. Glória a Deus. Aleluia. E agora Salomão pediu sabedoria e Deus arruma uma ocasião para que ele venha usar. Porque Salomão, ele recebeu do seu pai um reino unificado. Salomão recebeu do seu pai Davi um reino próspero. Davi pegou esse reino com 9.000 quilômetros quadrados e entregou para Salomão com 128.000 quilômetros de extensão. Salomão, ele não pega um reino bagunçado.
Salomão ele não pega uma igreja bagunçada. Porque quem pega uma igreja bagunçada, tudo que ele fizer tá bom. Meu Deus. Verdade, Jesus. Quem pega um reino bagunçado, tudo que ele fizer tá bom. Mas a Bíblia diz que Salomão recebeu um reino unificado. Glória a Deus. E ele precisava manter o que o seu pai começou. Era um reino próspero. Era um reino que estava avançando. E Salomão também não podia cometer os mesmos erros que Davi cometeu. Porque já dizia o sábio, a gente aprende com os erros dos outros, para que a gente não venha cometer. Glória a Deus. Então Salomão ele pega um reino unificado, um reino próspero. Aleluia, Jesus. E um dos erros que ele não podia cometer, que Davi cometeu, era de não julgar a causa do povo. Era de não dar atenção para as ovelhas, de não se preocupar com as ovelhas. Ele viu como Absalão usurpou o trono do pai. Porque Absalão ia conquistando o coração do povo, dizendo: o rei Davi, o meu pai, ele julgou a tua causa? Não. O rei julgou a tua causa? Não. E Absalão dizia: se eu fosse o rei, eu julgava a tua causa. Meu Deus. E ali ele vai furtando o coração do povo. E Salomão sabia muito bem que por Davi negligenciar alguns campos, ele não podia cometer os mesmos erros. Agora, duas prostitutas entram no banquete e elas não podiam estar ali, porque elas eram prostitutas e elas não podiam ser julgadas segundo a lei, porque elas eram marginalizadas. Ou seja, um marginal, ele vive à margem da lei. Então elas rompem, elas entram no banquete e Salomão para o banquete para atender aquelas prostitutas. Elas não podiam estar ali. Nós também não podíamos estar aqui. Meu Deus. Mas o Senhor parou o banquete, abriu a Aleluia, sala do Deus. trono e nos chamou nessa noite, Glória a Deus. Aleluia. para que nós estivéssemos aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Salomão, ele pediu sabedoria e agora tem um caso. Naquele banquete, diante de toda a multidão, e elas vão dizer: olha, nós habitamos na mesma casa. Elas eram amigas. E o texto dá um realce que não havia ninguém na casa, ou seja, não tinha testemunha, o que agravava mais o caso. Era a palavra de uma contra a outra. Meu Deus. Poxa. E ela, tomando a palavra, ela disse: olha, eu dei a luz a um filho, e 3 dias depois ela deu luz ao filho dela. Na casa não tinha nenhuma testemunha. E o filho dessa mulher morreu à noite, porque ela dormiu por cima dele e o sufocou e o esmagou. Tem muita gente que está dormindo em cima daquilo que Deus está gerando nele. Quem dorme demais mata o que está sendo gerado. Ah, se der eu vou hoje no culto. Eita, Jesus. Terça-feira, chovendo. Se der eu vou. Dessa forma, Senhor. Então tem muita gente que está sufocando e esmagando aquilo que Deus tem para ela. E ela vai dizer: essa mulher, ela dormiu e sufocou, esmagou o filho dela. Ela se levantou à meia-noite, tirou meu filho vivo, colocou na cama dela e colocou o dela que era morto no meu lado. Ou seja, ela pegou meu filho que era vivo para ela, e quando eu fui amamentar o meu filho à meia-noite, eu vi que o filho estava morto, mas ele não era o meu filho, era o filho dela. Ela pegou o meu que era vivo e deu o dela que era morto. Eita, Jesus.
E a outra disse: não, o que vive é o meu filho, o teu filho está morto. E no reino, no banquete, está todo mundo ouvindo. Não tem testemunha. E Salomão manda trazer a espada. Salomão ouviu uma, Salomão ouviu outra e mandou trazer a espada. Porque quando a espada de Deus entra, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É, Jesus. quando a espada entra, a justiça chega. Glória a Como disse o pastor Hélio. Deus, aleluia. Eita Jesus. Aleluia. Glórias a ti. Porque a espada na Bíblia, ela tem duas conotações: justiça e a palavra. Porque aonde há injustiça, a ira de Deus se acende. Mas quando há justiça, Deus se manifesta. Glória a Deus. E quando Salomão manda trazer a espada, ele está mandando trazer a justiça. Uma dormiu demais e matou aquilo que gerou. Tem gente que está matando aquilo que já foi gerado por Deus, como o pastor Wellington disse aqui. Glória a Deus. Está sufocando aquilo que Deus já fez, já gerou. Eita Jesus, é forte, meu Deus. Está gerando aquilo que... Está sufocando aquilo que foi gerado na oração, que foi gerado no jejum. Tem gente que deseja pregar, mas quando ela descobre que tem que ler, que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que vir para o culto, que tem que ser submissa ao pastor, ela começa a sufocar, a esmagar aquilo que Deus está gerando nela. Aleluia. Deus. Ai de Deus. Meu Deus. Aleluia. Quem dorme demais mata o que está sendo gerado, mata o sonho, mata o projeto, mata o que Deus tem. Por isso que Efésios 5,14 ele diz: levanta tu que dormes e desperta entre os mortos. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Salomão manda trazer a espada e diz: corta o filho ao meio, dá metade para um e a metade para outro. A mãe verdadeira disse: não, dá para ela, não mata o menino. O projeto é meu, Eita. mas eu prefiro ver o projeto vivo Aleluia. do que ver o projeto morto. Glória a Deus. Porque tem gente que, se o projeto não tiver o nome dele, ele também não dá o projeto, ele engaveta. Se o nome dele não aparecer no cartaz, ele não participa do projeto. Meu Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eita Deus. A espada, Aleluia. quando Salomão mandou buscar a espada, não foi para cortar o menino, foi para cortar o personagem. Eita. Quando a espada de Deus entra, o personagem cai por terra. Aleluia. Acaba o teatro religioso, porque tem muita gente brincando de ser crente. Verdade. Tem igreja aí que está cheia, mas de gente vazia, Meu Deus. sem compromisso. É Jesus. É muito porco andando com ovelha e se sentindo ovelha, e chafurdando na lama, vivendo uma vida de pecado, uma vida promíscua, a qual Deus não tem se agradado, sufocando o projeto, sufocando aquilo que Deus tem. Glória a Deus, é verdade. Davi, uma certa feita, ele acordou Aleluia, Jesus. e ele pensou: eu moro nesse palácio cheio de luxo e Deus está habitando em tendas, eu vou fazer uma casa para Deus. E o profeta Natan vai até ele e diz: Davi, você não vai fazer a casa do Senhor, porque a tua mão está suja de sangue. Glória a Deus. Quem vai fazer a casa é o teu filho Salomão. Foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus para uma grande obra. Só que Davi, ele não fica triste. Davi, ele não engaveta o projeto, pelo contrário, Davi, ele vai juntar ouro, prata, Aleluia. para entregar o projeto na mão de Salomão, Aleluia. para edificar uma casa ao Senhor. A mulher que trocou o bebê
ela disse: mata o menino, não seja nem meu nem dela. Só que essa mulher, à noite, à meia-noite, sem testemunha, ela tira o bebê vivo e coloca o morto. Só que pecado escondido na terra é escândalo no céu. Aleluia. O céu está vendo quem é e quem não é. Eita Deus. O céu está vendo quem quer e quem não quer. O céu sabe fazer distinção. E quando a espada entra, acaba o teatro religioso. Veste como crente, fala como crente, anda com crente, mas não tem nada de Deus. É, meu Deus. Verdade, Senhor. Quando tem espada no culto, a verdade aparece. Aleluia. Deus, aleluia. Quando tem justiça de Deus, as máscaras caem. Aleluia. Salomão diz: dá um menino à mãe verdadeira, É, Jesus. Aleluia. porque a espada de Deus vai revelar quem é quem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A espada, quando entra, não é para massagear o ego, é para confrontar a mentira. Verdade, Jesus. Por isso que Hebreus 4,12, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, produz vida, é eficaz, causa efeito, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Ou seja, onde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. Glória a Deus. Só que aqui a palavra é comparada com espada, porque se fosse para fazer carinho era travesseiro, É, Jesus. mas é espada, e espada Aleluia. cortante. É forte. Aleluia. É espada cortante. Onde nós vemos em João capítulo 5, verso 1, que aquele homem estava 38 anos na beira do tanque. Quando Jesus encontra, Jesus o cura. Mas quando chega em João 5,14, a Bíblia diz que Jesus encontra com ele no templo. E no templo, Deus diz: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. É, Jesus. Fora do templo, Jesus cura. Mas dentro do templo, ele confronta. Aleluia. Dentro do templo é espada. Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro do templo, ele manda chamar a espada, que é a justiça de Deus. Ele manda chamar a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Então, quando a espada entra, o coração revela quem é quem. É como o joio e o trigo cresceram junto na igreja. O joio, quando ele é amassado, ele é veneno. E o trigo, quando ele é amassado, ele é alimento. Aleluia. Quando a espada entra, aí vai revelar, quando te amassar, quando Glória te a cortar, Deus. É. o que você é. Se você é joio, se você é trigo. Se você tem veneno, se você tem alimento. É, meu Deus. Aleluia, Senhor. Todos viram e temeram a sabedoria que estava sobre Salomão. O nome Salomão ele aparece 300 vezes no Velho Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Salomão ele vai tomar posse do trono, só que ele teve que seguir alguns conselhos de Davi. Salomão é chamado por Davi e ele diz: Salomão, seja homem. Ele estava dizendo: não cometa os mesmos erros que eu cometi, Salomão. Porque Davi, como rei, ele foi um ótimo rei, mas como pai foi um fracasso. Ele não repreendeu os filhos em nenhum momento. Salomão ele estava atento para não cometer os erros do pai. Porque Davi, vestido de pastor, ele matou um gigante, mas vestido de rei ele mandou matar um amigo. É, Jesus. Salomão sabia que é nas pequenas coisas que a gente tropeça. Ninguém tropeça em pedregulho, Verdade. tropeça em pedrinha. Verdade. Aleluia. Vestido de pastor ele mata um gigante, vestido de rei ele manda matar um amigo. Meu Deus. Porque Urias era um dos 37 valentes de Davi, era amigo íntimo.
Glória a Deus. E Davi, ele quebra logo 3 mandamentos. Aonde a Bíblia diz em Êxodo 20:17, não cobiçarás, ele cobiça. A Bíblia diz em Êxodo 20:14, não adulterarás, ele adultera. E a Bíblia diz em Êxodo 20:13, não matarás, e ele manda matar. É Jesus. E Salomão está atento para não cometer os mesmos erros do pai. Porque toda Israel ficou sabendo o que Davi fez. Ele era capaz de pôr Mefibosete à mesa e Urias na sepultura. Glória a Deus. É, Jesus. Quando Deus usa o profeta Natan e diz, Davi, Deus perdoou o teu pecado, mas o pecado sempre vai levar algo em troca. E a espada não vai mais sair de dentro da tua casa. A espada, porque quando a espada entra, a justiça de Deus entra. Glória a Deus. Por isso que Salomão mandou trazer a espada. Porque quando a espada de Deus aparece, a justiça se manifesta. Glória a Deus. E ele diz, a espada jamais vai sair de dentro da tua casa, Davi. Davi, ele tenta esconder o seu pecado. Mas pecado escondido na terra é escândalo no céu. Deus viu, o céu está vendo. E agora ele manda trazer Urias da guerra. A batalha que Davi perdeu foi a que ele não foi. É por isso que você não pode parar. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você não pode deixar de estar em culto. Porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Numa dessa, Deus muda a nossa história, muda a nossa vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. creio, Senhor. Verdade. Glória. Aleluias. É, meu Deus, aleluia, Senhor. Davi não foi para a guerra, porque eles disseram, não vai mais, para que não se apague a lâmpada de Israel. No dia que ele parou, ele pecou. E ele manda chamar Urias. Quer dizer, ele não vai para a guerra, ainda tira que ele está guerreando. Camarada que não vai para a igreja ainda quer tirar os outros do ministério. Eita, Jesus, é forte. Glória a Deus. E ele quer convencer Urias a ir para casa. Mas ele é mais nobre do que o rei. Ele vai dizer, de maneira nenhuma. O exército está na guerra. O meu rei está aqui, eu vou para casa me deitar com a minha mulher. Não, eu vou ficar aqui de plantão. A Bíblia diz que ele desce para a porta do palácio. Davi chama novamente, faz um banquete, embebeda ele e diz, vai para casa deitar com a tua mulher. Ele não vai. Davi vê que não tem jeito. Enquanto a verdade está calçando o sapato, a mentira já deu uma volta no mundo. E aí ele vai dizer para Joabe, através de uma carta, e Urias, um dos 37 valentes de Davi, ele era tão fiel que ele não abre a carta para ler. Porque se é outros crentes aí, ele já pega a carta para ler. Ele está levando a sentença de morte, mas ele não lê. É, Senhor. Lá na carta está escrito, Joabe, coloca Urias na frente da batalha. Quando o exército avançar, você sai e deixa ele morrer. Meu Deus. Ele leva a sentença de morte. Ele é tão fiel que ele não vai para casa, ele não lê a carta. Glória a E Deus. ele entrega a sentença de morte na mão de Joabe, o capitão da guarda de Davi. Quando o exército avança, o exército de Israel recua e Urias é morto. A notícia chega. Urias foi morto. A Betseba, mulher de Urias, fruto do adultério de Davi, nasce o menino. E o menino fica enfermo. E a Bíblia diz que Davi ele vai jejuar 7 dias, 7 noites, para que o menino sobreviva. Mas o pecado sempre vai levar algo em troca. É verdade, Jesus. Natan disse, olha, Deus transpassou o teu pecado, mas a espada não vai mais sair da tua casa. O juízo de Deus, a justiça de Deus não vai mais sair da tua casa.
A Bíblia diz que o menino morre. Davi se levanta. E eles disseram: enquanto o menino estava doente, ele jejuou 7 dias, 7 noites. E agora que o menino morreu, porque o jejum não muda Deus. Davi jejuou 7 dias, 7 noites, mas Deus não mudou. Porque o jejum é para mudar nós. Aleluia. O jejum é para nos quebrantar diante de Deus. Eita Deus. Para colocar nossa vida no altar. Glória a Deus. Só que tudo aquilo que parece que está dando errado aos nossos olhos, aos olhos de Deus está dando certo. Glória a Deus. Porque vai morrer o menino, mas vai nascer Salomão. Eita Jesus. Glória a Deus. Só que a espada está na casa de Davi. A Bíblia diz que Aminon estupra Tamar. Davi nunca chamou Aminon para repreender e nem a Tamar para retratá-la diante de Israel. A Bíblia diz que Absalão guardava isso no seu coração e tramou durante 2 anos para vingar a irmã. E a Bíblia diz que Absalão ele faz um banquete e ele manda chamar Aminon. Davi não pode ir. A Bíblia diz que eles embebedam Aminon e Absalão mata Aminon. Porque a espada de Deus estava dentro da casa de Davi agora. Então o irmão estrupou a irmã e o irmão matou o irmão. E agora Absalão ele se levanta contra o próprio pai. E ele quer matar Davi, usurpar o trono. Davi vai escrever o Salmo 3 e no verso 5 ele vai dizer: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Porque eu dormia com o inimigo. Eita Deus. Meu Deus. Absalão podia ter matado Davi a qualquer momento, Verdade. porque ele estava tramando contra o trono. Eita Deus. Só que Davi não repreende Aminon, não retrata Tamar e nunca falou com Absalão pela morte. Deixou ele exilado 2 anos sem falar com ele. Só que Aitofel, o pai de Batseba, que era conselheiro de Davi, ele não se agradou do que Davi fez. Matou o seu genro, engravidou a sua filha. E ele vai virar o conselheiro de Salomão. É por isso que o Salmo 41 e o verso 9, Davi disse: o meu amigo íntimo, que metia a mão no prato comigo, levantou o seu calcanhar contra mim. O conselheiro de Davi, que deu muito conselho para ele vencer guerra, agora está do lado de Absalão. Meu Deus. Porque a espada entrou, Glória a Deus. a justiça de Deus entrou. Aleluia. E o pecado ele não vai passar impune. Deus não tem negócio com o pecado. Abacuque 1,13. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. E o pecado sempre vai levar algo em troca. A palavra pecado significa acidente. Não pode ser premeditado como Davi fez. Davi perguntou: de quem é essa mulher? É de Urias. Ele sabia. Isso é iniquidade. É pecado consciente. Eu sei que está errado e continuo fazendo. E a desculpa é: eu não tenho força para parar. É pecado consciente, é iniquidade. Sabe que está errado e continua fazendo. Mas uma hora a espada chega. Aí sai a benignidade, a misericórdia, a segunda chance, a mansidão, a bondade. Aí vai a justiça de Deus operar. A espada vai entrar. E a cobrança agora está sendo alta com Davi. Absalão está querendo usurpar o trono. Davi foge. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Absalão se deita com todas as concubinas de Davi no telhado do palácio para que todo Israel visse. Porque Deus disse: você fez escondido, eu vou fazer perante todo Israel para ver. E agora Davi está fugindo. Absalão quer usurpar o trono. Só que Davi tinha dado uma ordem para que não matasse o seu filho Absalão.
mas que o capturasse e o trouxesse até ele. E a Bíblia diz que numa das empreitadas, quando Davi está fugindo, Absalão está perseguindo. A Bíblia diz que os cabelos dele se enroscaram nas árvores, nos arbustos. A mula passou e ele ficou pendurado pelos cabelos. E Joabe sabia que não era para matar Absalão. E quando os homens vieram e disseram: Joabe, olha, Absalão está lá pendurado na árvore. Ele disse: por que vocês não mataram? Davi disse para não matar. A Bíblia diz que ele pega um dado inflamado. Quando ele chega lá, ele transpassa o Absalão. Ele mata Absalão. Quando a notícia chega para Davi: o teu filho está morto, Davi. A Bíblia diz que Davi chora. Davi lamenta. E Davi pergunta: quem matou meu filho? E eles disseram: foi Joabe. Qual que é a moral que Davi tem para repreender Joabe? Se ele mandou uma carta para Joabe matar Urias. Quer dizer, na casa dos outros pode. Eita Deus. Quando é com os outros pode. É Jesus. Agora quando a espada entra na minha casa, Meu Deus. quando a justiça entra na minha casa, na casa dos outros pode. É, Senhor. Qual que é a moral que Davi tem para dizer para Joabe? Por que você matou meu filho? E ele ia dizer: você mandou uma carta para matar o teu valente. Só que Davi guardava isso no coração. E quando Salomão chega diante de Davi, Davi tem um filho chamado Adonias. Ele agora é o mais velho. Pela lei, pelo nepotismo, ele era o próximo a se sentar no trono. E a Bíblia diz que por outro lado Adonias começa a fazer um banquete. O pai dele é velho, ele já não tem mais o vigor, pastor. E arrumaram para ele uma virgem chamada Abisaque, uma sunamita. E ela aquecia o velho Davi. Davi não a conheceu biblicamente. Ela cuidava de Davi, esquentava Davi. E Adonias, por outro lado, faz um banquete, chama Joabe, chama o sacerdote Abiatar, reúne o povo e ele se auto-intitula o rei. Ele não chama Salomão. Eita Deus. E existia uma lei em Israel que você precisava matar todos os descendentes para ninguém usurpar o trono. A vontade dele era de matar Salomão para que ele herdasse o trono. Só que o profeta Natan vai contar para Batseba, porque Davi havia prometido o trono a Salomão, porque Deus já tinha falado com Davi que o trono era dele. E a Bíblia diz que Batseba entra na sala onde Davi estava e diz: você não prometeu um trono a Salomão? Pois Adonias está se intitulando rei. E Natan chega na hora e confirma. E Davi diz: de maneira nenhuma. Pega a minha mula, a minha coroa, e anuncia Salomão como rei. E ele diz: Salomão, elimina todos os inimigos que ameaçam o teu trono. Não faz como eu, não. Não comete os erros que eu cometi, não, Salomão. Eita Deus. Glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Salomão, elimina Joabe. Joabe, ele quer agir por conta própria. Joabe matou Abner. Joabe matou Absalão. Joabe era o capitão do exército da guarda de Davi, mas não obedecia, não era submisso. E ele diz: olha, ele é uma ameaça ao teu trono, elimina ele. Simei é uma ameaça ao seu trono. Simei é Salomão, que ele queria que os descendentes de Saul estivessem no trono, e ele me apedrejou, ele cuspiu em mim, ele me perseguiu. Ele é uma ameaça ao teu trono, elimina ele também. E a Bíblia diz que quando Salomão ele recebe a coroa, a unção, diante de Zadok, o sacerdote,
E diante de Benaia, o capitão agora da guarda de Salomão, quando ele recebe a unção, o povo se alegra, dá um brado. Os que estão com Adonias ouvem, eles fogem. Adonias teme, corre para dentro do tabernáculo e pega nas 4 pontas do altar, como sinal de misericórdia. E ele clama pela vida dele. Salomão diz: se tu for um bom homem, tu vai viver. E a Bíblia diz que Salomão coloca ele numa espécie de prisão domiciliar. Ele chama Simei e coloca ele numa espécie de prisão domiciliar. E ele diz: não sai de Jerusalém. Se você sair, porque quando sai a espada pega. Se sair a espada pega. Glória. A espada pega. Eita, agora. A justiça chega. E aonde a injustiça, a ira de Deus se acende. Glória a Deus. Fica, senão a espada te pega. Adonias, fica, senão a espada te pega. E a Bíblia diz que Adonias vai diante de Batseba e faz uma proposta e fala: olha, fala para Salomão para me dar Abisaque, a virgem, como esposa. Batseba, inocente, vai dizer para Salomão. E Salomão não se agrada, porque o futuro rei, ele também pegava as concubinas do rei. Foi isso que Absalão fez, se deitou com todas as concubinas lá em cima do telhado. Só que Salomão não vai cometer os erros que Davi cometeu. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz para a mãe dele: ele quer Abisaque? O que mais que ele quer? O trono? O que mais ele quer? A coroa? E a Bíblia diz que Salomão manda Benaia matar Adonias, porque tem que começar a limpeza por dentro de casa. Ele já começa dentro de casa. Você não pode querer corrigir a casa dos outros se a tua casa está de ponta cabeça. Verdade, sim. A torneira muito apertada, ela tem goteira. Quando a torneira está muito apertada, ela tem goteira. Você não pode acertar a casa dos outros se você não começar pela tua. Meu Deus. Ele já começa dentro de casa, matando o irmão Adonias. A Bíblia diz que quando Joabe vê o que está acontecendo, ele também corre para o altar e ele pega nas 4 pontas do altar. Glória a Deus. Só que a espada de Deus está atrás dele. Aleluia. A espada vai pegar. Aleluia. Deus. A justiça de Deus, ela não erra o endereço. O que é teu te acha. Eita, Deus. O que é nosso vai vir na nossa mão. Deus. Não precisa tramar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Joabe pega nos 4 cantos, sinal de misericórdia. E Salomão diz para Benaia: passa a espada. Chegou a hora dele colher o que ele plantou. Agora Deus está demandando da mão dele todo o sangue que ele derramou na terra. A espada alcançou Joabe, porque Davi disse: cuidado, elimina todo aquele que oferece perigo ao trono, ao reinado. E a Bíblia diz que Benaia vai e mata Joabe. Então já tem Adonias e Joabe morto. E Simei, que era para ficar dentro de Jerusalém, ele sai. O que tem de gente que era para estar aqui dentro de Jerusalém saiu. Meu Deus. Aleluia. Só que a espada, Glória a Deus. Aleluia. Simei sai de Jerusalém e vai atrás de 2 escravos. Quando ele volta, Salomão falou: eu não falei para você não sair? Eita, Deus. É para ficar na posição que Deus chamou. Jesus, aleluia. É para ficar na posição que Deus chamou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. E a Bíblia diz que Benaia mata Simei também. Os inimigos estão tudo mortos. Benaia é colocado como capitão da guarda. Zadok, ele vai ser o sacerdote no reinado de Salomão. Abiatar, que era o último da casa de Eli, como o pastor Érico falou aqui sobre Eli.
Porque primeiro, ele era omisso. Viu as coisas erradas e não corrigiu. Depois ele era conivente. Ele estava participando junto com os filhos. Aí a Bíblia diz que Deus manda um profeta. Ele não tem nome, mas tem mensagem. Porque tem muita gente por aí que tem nome, mas não tem mensagem. Glória a Deus. Só que esse profeta ele não tem nome, mas ele tem uma mensagem. Aleluia. E a mensagem dele é igual a espada. Eita Deus. É forte. E ele fala: por que você dá coice nas coisas santas do Senhor? Meu Deus. Porque você honra mais a tua casa e os teus filhos do que a casa do Senhor. 1 Samuel 2,12, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. História sacerdotal. Vivia no templo, vivia perto do altar e longe de Deus. Vivia perto da arca e longe de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,27 que Deus queria os matar. Ou seja, a espada de Deus estava atrás deles. Aleluia. A espada de Deus estava atrás deles. Glória a Deus. E ele disse: olha, longe de mim ter mais sacerdote da tua família perante mim. Abiatar é o último. E Salomão vai colocar ele exilado lá em Anatote. E vai levantar uma geração, a geração de Zadok. Glória a Deus. Zadok agora é o sacerdote, Benai é o capitão da guarda e Salomão está reinando. Aleluia. Salomão colocou a casa em ordem, Glória a Deus. colocou o reino em ordem. Aleluia. A ponto de 1 Reis, capítulo 10, verso 5, a rainha de Sabá, quando ela veio, a Bíblia diz que o que impressionou a rainha de Sabá, ela veio de Cush, da África. Ela ouviu falar da fama de Salomão. Qual é a nossa fama que tem corrido por aí? Ei, Jesus. A Bíblia diz que a rainha de Sabá veio de longe. 1 Reis capítulo 10, verso 5. O que impressionou a rainha de Sabá era como os servos se vestiam, era como os servos se sentavam, era como os servos comiam, era como eles se comportavam, como eles sacrificavam no altar. A Bíblia diz que ela disse que não contaram nem a metade da sabedoria e da ordem do reino de Salomão. Porque se a casa não tiver em ordem, a espada entra. Se a vida não tiver em ordem, a espada entra. Por isso que João 6,10, Jesus disse: assentai-vos todos. Não é bagunça. Jesus colocou o povo em ordem, sentado. Porque Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. Aleluia. Jesus sabia que a ordem tem conotação com milagre. Aleluia. 1 Coríntios 14:33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Se não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Glória a Deus. 1 Coríntios 14:40, ele diz: faça-se tudo com ordem e decência. Glória a Deus. 1 Reis 18:21, que a missionária disse aqui: Elias reparou o altar, ou seja, colocou o altar em ordem. Aleluia. Isaías 38, até o rei para morrer, ele disse: põe a tua casa em ordem, ou quer morrer desconcertado? Eita, Jesus. Põe a casa em ordem, ou a espada vai entrar desconcertada. Glória, aleluia, Senhor. Meu Deus. Eita, Deus. Deus fiel. É forte, Senhor. Salomão, ele leva, para encerrar, Salomão ele leva 13 anos para construir o templo. 7 anos para pôr de pé, 6 anos para fazer os utensílios e o acabamento. E Deus soprou o nome de Salomão de tal forma que o templo de Deus ficou conhecido como o templo de Salomão. Porque Deus disse: eu vou te dar um nome e vou te dar tanta sabedoria que nem antes e nem depois haverá alguém como ti. Salomão, ele constrói o templo. Quando ele termina a obra, a Bíblia diz que ele trouxe a arca. Os sacerdotes e os levitas trouxeram a arca, porque ele não podia cometer o erro que o pai dele cometeu,
de trazer a arca no lombo dos bois. Porque Uzá era filho de Abinadab. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Não aconteceu nada. Aquilo ali virou um objeto, um utensílio. Tem muita gente que trata a igreja como um objeto, como um utensílio, se acostuma com o sagrado. Quando Uzá vê que os bois tropeçarem e a arca vai cair, ele vai querer pegar, porque ele acha que aquilo ali é um utensílio da casa dele. Meu Deus, Não tem mais reverência dentro da casa do Eterno. Jesus. Não tem mais o temor, não tem mais frio na barriga. Eita, Jesus. E Eclesiastes 5:1, sábio Salomão disse: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Glória a Aleluia. Deus. E ele não podia cometer o mesmo erro, porque a arca era para ser trazida no ombro. Só que ombro fala de responsabilidade, e poucos querem a responsabilidade da obra. Verdade, Deus. Você vê aqui o pastor Wellington cedeu a parte da casa dele, para que a casa do Senhor fosse erguida nesse lugar. Glória a Deus. E a recompensa não vem do homem, vem do céu. Aleluia. Vem de glória. Deus. É Deus que cuida. É Deus que se agrada. Aleluia. Quando a gente cede o espaço para o nome do Senhor ser glorificado, o céu fica de pé aplaudindo. Glória a Deus. Aleluia. E ele não ia cometer o mesmo erro. Salomão entendeu que no lombo dos bois a arca ia chegar mais rápido. Mas Salomão falou: não é a velocidade, é a direção. Glória a Deus. Não adianta correr, quem corre demais cansa. Tem que ser firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, porque a Glória a nossa Deus. obra tem uma recompensa. Aleluia. 1 Coríntios 15:58. A obra, a recompensa vem do Senhor. Aleluia. Eu não tenho nada para te oferecer. O homem não tem nada, mas o Senhor tem. Aleluia. A mão dele está cheia. Glória. A Bíblia diz em João 6,37: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus E fiel. ele não ia cometer o erro do pai dele. Ele reúne os sacerdotes, os levitas, quando eles colocam a arca, que eles, a Bíblia diz que ninguém entrava nem saía, porque o holocausto Glória a desceu Deus. e o fogo consumiu aquilo que Salomão ofereceu. Porque quando Deus está no fogo, não queima, purifica. Glória a Deus. E Deus se agradou. A Bíblia diz que no primeiro sacrifício 1000 passou o dia todo. Mas a Bíblia diz que no segundo sacrifício ele sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Ele passou uma semana sacrificando ao Senhor. Quando Davi descobriu que não era a velocidade, era a direção, a Bíblia diz que Davi pegou a arca, porque Davi disse: como virá a minha arca do Senhor? Ela só mata. Mas quando a arca vai para a casa de Obed-Edom, 3 meses, 20 anos na igreja, crente, e não muda. Meu Deus, Jesus. Na casa de Obed-Edom, 3 meses. Eita. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa, o filho. Aleluia. Aí quando Davi ouviu falar, ele disse: vou buscar a arca. Eita, Jesus. Davi não temeu diante do gigante, Davi não temeu diante do leão, Davi não temeu diante do urso, não temeu diante de Saul, ele temeu diante da arca, diante da presença. Tem gente que não teme mais com a presença. Meu Deus. Tem gente que não sente mais a presença, não reverencia mais a presença, não está nem aí para a presença. Se Aleluia. der, eu vou. Jesus. Eita, Jesus, dessa forma. Mas Salomão, Meu Deus. ele tem aprendido com os erros do pai. E ele vai passar
7 dias sacrificando. A Bíblia diz que quando Davi entendeu, ele manda buscar a arca novamente, põe no ombro dos levitas. A Bíblia diz que cada 6 passos ele fazia um sacrifício. E a Bíblia diz que ele sacrificou 500 bois. Só que Salomão quer fazer o extraordinário. Ele sacrifica 22 mil bois. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele sacrifica 120 mil ovelhas. Aí a Bíblia diz que na mesma noite Deus aparece para Salomão. Oh, glória. Porque Glória sem a Deus. sacrifício não tem resposta. É, Jesus. Você não se sacrificar no jejum, na oração, na leitura, envia ao culto, não tem resposta. Verdade. Tem espada. Forte. O que a gente quer? A resposta ou a espada? Glória a 1 Deus. Samuel 15, 22, ele diz: tem o Senhor tanto prazer em sacrifício e holocausto e que se obedeça a palavra? Assim como tu rejeitou a palavra, o Senhor te rejeitou, Saul. Deus não estava abolindo o sacrifício. Ele estava dizendo que não vai receber sacrifício da mão de desobediente. Ele está dizendo: não me obedece, quer me comprar como vaca gorda? Não, eu poupei as vacas, porque o povo pediu e eu vou levar para o sacrifício. Ué, não me obedece, quer me comprar com vaca gorda? Eita Não Deus. me obedece, quer me comprar com dízimo Fala, gordo? Jesus. Não me obedece, quer me comprar com oferta gorda? É, meu Não me Deus. obedece, quer me comprar com oração mentirosa? É. Se aproxima de mim com o lábio, mas o coração está longe de mim? Meu Deus. Eita Deus. Isaías 29, 13. Meu Senhor. Sem sacrifício não tem resposta. Salomão sabia e sacrificou. Glória a Deus. Quando o diabo recebeu autorização de Deus para tocar nos bens de Jó, a primeira coisa que Satanás roubou de Jó foi o quê? Os boi. Porque ele está dizendo: sem sacrifício não tem resposta. A Bíblia diz em Jó capítulo 1 e o verso 6 que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos. O que é que ele sacrificava? Os boi. Satanás, quando sai na presença de Deus, a primeira coisa que ele rouba. Porque sem sacrifício não tem resposta de Deus. Encher o templo. Aonde a glória de Deus enche, o homem não tem pau. Glória a Aonde Deus. a glória de Deus está, o homem não tem espaço. A espada entra Aleluia. para cortar o personagem, para revelar o coração mentiroso. O juízo de Deus, a justiça de Deus está operando. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Que os irmãos possam ficar com essa palavra que o Senhor nos mandou. Aleluia. Estava dando uma olhada no tema, e essa tarde eu estava ali no meu particular com o Senhor, escrevendo, fazendo essa mensagem que Deus nos mandou. E eu quero dizer como Davi: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. Não tem outro lugar melhor Glória para a nós Deus. estarmos nessa noite a não ser aqui na casa do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa casa aqui consagrada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aonde a Shekinah de Deus, ele desce desse lugar. Independente, Deus não precisa da ajuda de seu ninguém. Aleluia. Quando usar, vai segurar a arca, a glória de Deus fulmina, ele queima, ele morre. Por quê? Porque ninguém ajuda a Deus. Ninguém ajuda a Deus. Aleluia. Ninguém ensina a Deus a trabalhar. É verdade. Muitas vezes Deus ele nos abandona para saber o que tem no nosso coração. Verdade. Se a gente está firmado no homem ou se está firmado em Deus. Se a gente está firmado na circunstância ou está firmado na palavra. Meu Glória a Deus. Deus. Deus reuniu aquele povo e disse para Moisés: leva eles para Pi-Hairode. Pi-Hairode significa beco sem saída. Meu Deus. Na frente o mar, atrás o deserto. Às vezes Deus coloca nós no beco sem saída Eita para Deus. provar o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Senhor. Ele coloca nós no deserto Glória a para ver quem está Deus. firmado. Aleluia. Pastor Wellington falou aqui sobre o deserto. Isaías 43, 19, ele falou assim: eu vou abrir um caminho no deserto. Glória a No Deus. deserto não tem parede. No deserto não tem rua. Como ele abre o caminho no deserto? É. Meu Deus. Aleluia. No deserto as pessoas eram guiadas pelas pegadas, pastor Hélio. E eles eram guiados pelo Oriente, pelas estrelas.
pelo Oriente. Daí vem a palavra desorientada. É quando perde o Oriente. Eles eram guiados pelas pegadas. Jesus está dizendo, eu vou abrir um caminho no deserto. Aleluia. Eu vou na frente e você Glória segue a as minhas Deus. pegadas. Aleluia. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós Glória a pensamos Deus. ou pedimos. Nós vamos sair daqui da posse de vitória. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui renovados. Aleluia. Glória. Porque o culto é individual. Meu Deus, é verdade. Cada um vem aqui prestar o seu culto. Glória. Em Êxodo 5:3 ele falou, libera o povo para me oferecer o culto. Mas hoje ninguém quer oferecer, eles só querem receber. Verdade, Jesus. Eles só querem receber de Deus. Mas nós estamos aqui para oferecer o nosso. Aleluia. Amém, amados? Que Deus os abençoe e as palmas logo engrandecem o nosso Deus. Forte demais. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Que palavra, né? Verdade, Jesus. A Doido. gente, É a espada. Glória. quando o pastor vem aqui, a gente fica impressionado, que é tanta palavra que Verdade. a gente aprende cada dia mais. Né? Aleluia. Para que a gente possa guardar esta palavra no rabo do nosso coração e buscar e se dedicar mais ao Senhor, né? Como foi falado. Muitas vezes a gente ora, pede para o Senhor trazer o povo, mas o povo não quer mais buscar a presença de Deus. Então cabe nós buscar por nós mesmos, porque o Senhor falou que a salvação é individual. Se eles não querem, nós temos que querer, né? É bom que o Senhor já falou, lá vai entrar poucos, então não vai ter confusão lá, velho. Só os escolhidos, amém? Vamos se colocar de pé, agradecer.